que Ele colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não seja um mentiroso, mas seja aquilo que Deus quer que você seja em Cristo Jesus. Eu vou repetir para você entender. Não seja um mentiroso, mas seja aquilo que Deus quer em Cristo Jesus, o que Ele quer em você. Aleluia. Jesus é clamado pelas multidões. Se encontra em Mateus, versículo 21. Só que eu vou ler só o versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado no burrico, um potro, cria de jumenta. Aleluia. Certa vez eu me encontrei num quadro de analisar a minha vida, analisar as coisas que aconteciam constantemente. E eu me olhei no espelho e me deparei, ou me perguntei, como eu poderia me deixar se levar pelo que Satanás fazia na minha vida, me marietar. Porque se você assistir shows de marionete, se você pegar e colocar no YouTube como funciona, é apenas um homem gesticulando madeiras, dirigindo aquele boneco que bate a boca, que mexe os braços e as pernas, e ele fala. Ou seja, a entrada triunfal de Jesus em Cafarnaum, naquela época, tinha governante. Naquela época era o governante Tibérius, alguma coisa assim, mais ou menos. E esse governante estava ali tomando conta. E Jesus, ele olha para dois discípulos e diz: vai lá, pega a jumentinha e fala para aquele povo naquela aldeia que eu quero aquela jumenta emprestado. Traz aquela jumenta até mim que eu vou usar, mas avisa eles que logo eu devolvo. Foi algo que a gente comentou na casa da irmã, e eu vou voltar nesse contexto. Mas eu me perguntando no espelho, eu falei: como eu posso me deixar levar a ser marionete de Satanás? Se você pegar esse contexto dessa palavra, ela especifica algo grandioso da parte de Cristo. Porque ele pega uma jumenta, ô Giovanni, e ele assenta na jumenta. Só que a palavra de Deus vai dizer que momento nenhum ele coloca a rédea, momento nenhum ele pega aquela jumenta, ô pastor Rogério. A palavra do Senhor diz que ele coloca a rédea, ele coloca a cabresto naquela jumenta para poder direcioná-la. Não, a palavra do Senhor diz que aqueles dois homens coloca vestimenta, coloca algo para ele se assentar na jumenta, e a jumenta vai. A palavra só diz isso, e a jumenta segue. E eu me perguntei naquele dia, eu falei: como eu posso me deixar levar a ser marionete, sendo que Deus não quer isso de mim, Ele quer algo diferente? Ali eu comecei a entender, Giovanni, o que Deus ele queria com a minha vida. Como eu posso se deixar levar pelo que pessoas dizem, pelo que pessoas querem que eu faça, sendo que tem um Deus em direção na minha vida que me criou, sendo que Ele quer que eu faça algo totalmente diferente do que o ser humano quer que eu faça? Como assim? Você já viu que
vida de prostituição, vida de bebida, vida de drogaria, vida de levaneios mundanos. Eu era totalmente uma marionete. Outrora éramos totalmente marionete, Giovanni. Você pegar, parar e falar: não, hoje eu vou me acabar na cachaça, hoje eu vou para rodeio em tal lugar. Marionete. Porque Satanás, ele fazia o que ele queria com a tua vida. Pessoas chegavam no teu ouvido e falavam: Giovanni, vamos? Vamos. Satanás usava a boca dele para te atingir ou para te influenciar. Giovanni, vamos. João, vamos. Só que Deus, ele me mostrou o que ele queria. Por quê? Porque ele queria algo diferente. No meu casamento, algo profundo acontecia. Brigas, discussões. Eu não vim aqui para falar do meu casamento, da minha vida particular, mas eu vim te dizer o que Deus fez. Por quê? Porque ele tirou a marionete e ele falou: não, você não é marionete, você é um jumento. Você é burro? Não sou burro, mas eu sou um jumentinho de Cristo. Porque a partir do momento que ele falou muda, eu me dispus a ele sentar nesse jumentinho aqui, direcionado. Glória. Eu quero trazer aqui nessa noite, eu quero trazer a vocês algo que Cristo fez naquela época. Ele falou: vai lá, pega aquela jumenta, traz até mim. Naquela época de Tibérios, ele era o governante, ou seja, muitas pessoas seguiam aquele homem. Vou encerrar. Muitas pessoas seguiam aquele homem. Por quê? Porque ele tinha cachê, ele tinha dinheiro, ele era um pequeno governante, rei daquela época, ordenava soldados, guiava soldados, pessoas que acreditavam neles, porque não acreditavam em Cristo. E aí chegou a ele: está vindo um homem aí montado numa jumenta, que todos estão colocando pano no chão, estão se assentando, e ele está passando, sentado numa jumentinha, e todos estão dizendo: Hosana, Hosana, glorificado seja o Deus das alturas. Mas aí eu imagino comigo, mente de pregador, aquele homem lá no trono ou no castelo, sei lá onde é que ele estava. Ele pensava: mas quem é esse homem aí? Que se estão dizendo que é rei, não está sendo manipulado, porque eu sou manipulador. Porque naquela época ele manipulava: prende, solta. Relaxa. Eu estou sentindo uma graça para falar isso aqui, meu Deus. Solta, prende, faz. Mas Jesus, ele não fazia isso. Ele não estava na jumenta e a jumenta tinha direção. O pastor até falou: você lembra lá de Balaão? Você lembra lá de Balaão, que a jumenta falou para ele: ei, por que me bate? Se há tanto tempo eu te levo para onde tu queres. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Verdade. Eu estou aqui querendo falar a você que você não é mais marionete. Se for marionete, acaba nessa noite. Porque Cristo, ele quer mudar a tua história. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo, não. Eu vou repetir isso aqui. Se você é marionete, para nessa noite, corta as cordas, porque Jesus, ele quer mudar em você, jumentinho. Glória a Deus. Aleluia. É forte Deus. Ele ia entrando, João. Glória a aquele Deus. jumento sem rédea, porque jumento, você sabe. Eu vou literar aqui, ó. A gente chama de burro, né? Burro. A jumentinha, burro do norte, nordeste. Olha o burro lá, ó. Como? Sem rédea, o bicho é bravo quando monta em cima. Montou em cima, ele começa a dar coice. Mas como? Como o jumentinho, o cara montou em cima e ele foi direcionado. Porque quem estava montado tinha direção. Glória a Deus. Quem estava montado, Giovanni, no jumento, direcionava. Glória a Deus. A marionete, ela é direcionada, mas por alguém que está por trás do holofote. A marionete é alguém que está manipulando. O burro não. O burro, o cara que estava sentado em cima, era o dono da direção. Glória a Deus. Só faz o que ela quer, não. O burro, ela só recebia aquela
graça, e eu vou liberar isso aqui. Ai, muita